Olá, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Irmãos, quero agradecer aos irmãos que têm se inscrito no canal e eu gostaria de dividir hoje com vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus. E com certeza, se você veio, para essa mensagem, você viu a capa, talvez você clicou por causa da capa, que é uma capa bem sugestiva que fala sobre a Copa do Mundo. E eu gostaria de usar esse tema que está em evidência nesses meses em que acontece a Copa do Mundo, para falar para vocês sobre o prêmio incorruptível daqueles que trilham o caminho com Cristo e o prêmio incorruptível e o prêmio corruptível daqueles que buscam as coisas terrenas. É apenas uma exemplificação e uma comparação, melhor dizendo. Não estou dizendo aqui que quem olha um jogo ou outro da Copa do Mundo vai para o inferno. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo transmitir aqui nessa mensagem é: aonde está o seu coração? Qual é o prêmio que você busca? E eu gostaria de ler com vocês uma passagem da Palavra de Deus que nós encontramos no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo de número 9, verso 24 ao 27, muito sugestivo e que se encaixa perfeitamente naquilo que eu gostaria de falar. Uma palavra que foi revelada pelo Espírito de Deus ao apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de Jesus. O tema dessa mensagem seria e é o prêmio corruptível dos campeões. A Copa é do mundo, o prêmio corruptível dos campeões. Ora, irmãos, o tema ele é bem sugestivo, a Copa do Mundo. A gente sabe que o nome já diz, a Copa do Mundo. Quando Paulo ele escreve aos Coríntios, esse trecho ele faz uma comparação com os jogos gregos daquele tempo. E lógico que lá havia alguns estádios, e Paulo estava olhando a preparação dos atletas gregos para participarem das corridas que haviam lá dos Jogos Olímpicos, que aconteciam a cada 3 anos. E ele diz assim, 1 Coríntios 9, verso 24 a 27, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Lógico que Paulo está dizendo aqui que dentre os vários corredores que tinham, e isso é lógico até nos dias de hoje, no atletismo, o camarada que corre até o final e sai vencedor é o que chega primeiro. Bate recorde, ou recorde, Quem nunca ouviu falar de Usain Bolt, ou o Raio, que foi tricampeão mundial nos 100 metros, 200 metros e 300 metros, salva, não me engano a memória. E no versículo 25 diz assim, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, ele tem uma preparação psicológica, e física. E isso a gente vê na preparação, todas as seleções, elas passam por preparações, passam as eliminatórias, e as que passam as eliminatórias se classificam para ir à Copa do Mundo e participar desse torneio. Mas somente uma se consagrará campeã mundial. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então perceba que Paulo ele está declarando, ele está comparando e falando que os atletas que correm no estádio, os atletas que jogam futebol, eles correm para buscar uma taça, a taça de campeão do mundo para a sua seleção que representa o seu país. E quando nós olhamos, Paulo ele diz que é uma coroa. Por que Paulo usa a palavra coroa, corruptível? Porque naquele tempo, os vencedores, é uma metáfora, na verdade, uma metáfora da corrida, porque em Corinto haviam, como eu disse, famosos jogos istmicos. Exatamente isso, istmicos.
que eram realizados em estádios próximos à cidade. Então Paulo ele olhava a disciplina desses atletas que se preparavam fisicamente, psicologicamente, e eles agregavam um esforço para chegar a um nível necessário no campeonato para que eles viessem vencer. Então ele faz uma comparação com a vida cristã, a preparação que nós temos que ter. Enquanto eles buscavam uma coroa corruptível de folhas de pinheiro ou oliveira, então perceba que a coroa era feita de folhas de pinheiro ou oliveira. É lógico que tem um simbolismo nisso. Os cristãos correm, a comparação é que os cristãos correm não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível. Uma coroa em Cristo. Perceba que Paulo lhe fala em 2 Timóteo, ele diz assim, que ele já estava vendo, antevendo, Deus já estava mostrando a Paulo que ele seria decapitado, que ele morreria pelo Evangelho, mas cumpriria a sua missão. Paulo, ele disse assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, a segunda vinda de Cristo. Aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo, eles correm para a soberana vocação, como o próprio Paulo fala, mas eles correm não de qualquer maneira. Isso nós vamos ver mais à frente. Então, no contexto histórico, é uma metáfora que Paulo está usando desta corrida, comparando com a corrida do cristão. Os jogos existiam de fato, os jogos istmicos, que eram celebrados a cada 2 ou 3 anos, no Istmo de Corinto, a cidade de Corinto, que incluíam corridas, lutas e competições atléticas. Lógico que está mais parecido com as Olimpíadas. Mas quando nós olhamos para a Copa do Mundo, a cada 4 anos acontece a Copa do Mundo. Né? Então Paulo ele estava escrevendo aos Coríntios e ele usou a imagem que ele conhecia muito bem. Ou seja, Deus sempre nos revela as coisas do alto, fala das coisas do alto, usando as coisas de baixo, para que nós possamos ter uma associação e um entendimento melhor das revelações de Deus. Ora, como Deus iria falar conosco de algo que nós nunca vimos? Então, o prêmio corruptível era uma coroa vegetal. Perceba que muitas vezes as pessoas correm através de um prêmio, sacrificam a sua vida através de um prêmio que é corruptível. Estes atletas de hoje, no futebol em específico, recebem milhões. 11 milhões por mês, 20 milhões por mês. Tem atletas que são bilionários, como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, que tiveram êxito na carreira profissional e que angariaram muitos recursos financeiros. O prêmio corruptível é uma coroa vegetal de azeitona, pinheiro, oliveira, de salsa, ou seja, é um símbolo de uma glória passageira. Essas coisas terrenas, materiais, elas vão passar. Então perceba que o prêmio incorruptível, em contraste com o prêmio corruptível, é uma recompensa eterna da fé em Cristo, ou seja, a coroa da vida, em Apocalipse 2:10 fala sobre isso. Por isso que Paulo, ele escreve, creio eu que ele escreveu a Epístola aos Hebreus, que ele foi o escritor aos Hebreus, ele diz assim em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e o que Paulo esperava, alcançar a coroa da justiça, alcançar a coroa da verdade, o reino de glória, o reino eterno, a eternidade em Cristo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Mas a fé nos faz ver o invisível em Cristo. E qual é o objetivo espiritual dessa metáfora? É falar sobre a disciplina e a abstinência. Ou seja, como que o cristão ele vai vencer o mundo espiritual? Como que ele vai conseguir alcançar esta coroa de glória, esse prêmio incorruptível? Ele vai ter que se abster da prostituição. Ele vai ter que se abster da ganância, da soberba, da mentira, do engano, daquilo que são armas da carne, do mundo, que combatem contra a verdade de Deus. Então, quando você se abstém, quando você se consagra a Deus, a sua mente,
o seu corpo, o seu espírito. Ou seja, quando você consagra o seu corpo, você permite que Deus use os seus lábios e use a sua capacidade intelectual, a sua inteligência, e Deus agrega a você sabedoria para usar para Ele. Perceba que Paulo, ele tinha um objetivo, e o objetivo de Paulo era concluir a sua missão, pregar o Evangelho. Ele considerava tudo o que ele tinha como esterco, como se não valesse nada. Alguns dizem que Paulo era um cara muito bem financeiramente, mas ele deixou tudo para trás para servir a Cristo. E Cristo mostrou para ele que o quão importante seria para ele sofrer pelo nome de Cristo, porque ele era um perseguidor do Evangelho. Mas ele viu Jesus no caminho e Jesus permitiu que ele ficasse cego para que as escamas caíssem dos seus olhos, para que ele viesse entender o propósito de Deus. Ou seja, o sentido espiritual, a metáfora espiritual fala de disciplina, de abstinência, porque quando Paulo olhava os atletas gregos, eles viam que eles eram obstinados, né? Que eles se dedicavam, eles se concentravam, e da mesma forma o cristão deve viver com um autocontrole. 1 Coríntios 9:25 fala isso. Você tem que ter um autocontrole. Olha o que Paulo ele diz aqui. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei qual alvo eu tenho que acertar. Qual é o prêmio que eu estou buscando. E assim eu combato, assim eu luto. Não como batendo no ar, porque Paulo vai falar em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os espíritos dominadores das regiões celestes, príncipe das trevas. Nós lutamos contra demônios? Sim. Espiritualmente? Sim. Nós não vemos, eles existem? Sim. Se materializam? Claro que se materializam. Não vemos com os olhos físicos, mas vemos com os olhos espirituais. Mas este embate, no final, na última semana, será mais visível, esta luta será mais tensa. Ele diz, eu não combato como batendo no ar. Paulo, ele fala que ele não estava esmurrando o ar, ele sabia com quem ele estava lutando. Como se ele estivesse numa luta corpo a corpo. Por isso que ele fala da luta dos gregos, que lutavam corpo a corpo. Antes subjugo o meu corpo. Ele diz assim, eu coloco o meu corpo à disposição do evangelho para ser subjugado, porque eu não quero ser engolido por esse turbilhão de corrupção deste mundo, desta era, deste tempo do fim. E o reduzo à servidão, mas não à corrupção, mas à servidão de Cristo, à verdade de Cristo, à justiça de Cristo. Pregando aos outros. Para que eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado, porque porque Paulo entendia que o que aprovava a ele era a vida consagrada a Cristo, como se fosse um atleta, ele corria, ele desbravava vários lugares. Paulo, ele fez de 3 a 4 viagens missionárias, e todo lugar que Paulo ia, ali Deus levantava uma igreja. E igreja não eram templos, eram pessoas que estavam ouvindo a palavra e que eram impactados pelo poder da mensagem de Cristo na boca do apóstolo Paulo. E ele estava sendo aprovado. E por isso que ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira. Ele sabia que ele estava correndo num ritmo acelerado, que ele não podia perder tempo, que ele tinha que consagrar a sua vida. Então nós sabemos que este é um ano de Copa do Mundo. Sabemos que existem várias seleções. Eu não contabilizei a quantidade de seleções, acabei me esquecendo, mas são várias seleções que estão ali lutando por um troféu. Salvo engano, o Brasil já ganhou 5 vezes, ele é pentacampeão. A última campeã foi a Argentina. Então Paulo ele usa essa metáfora visualizando os atletas gregos nos jogos istmicos, não é? E ele buscava uma coroa incorruptível, assim como Paulo ele contrasta isso para falar para nós nos dias de hoje. Qual é o tipo de coroa que você está buscando?
Qual é o tipo de reconhecimento que você está buscando? Você busca uma coroa corruptível, onde a traça e a ferrugem corrói? Porque depois que estes atletas ganharem esta Copa, aí vem aquela pergunta, e agora? Depois disso, o que vem? Porque aqueles troféus vão ficar em uma prateleira. Eles vão ser esquecidos. Ainda que o homem tente relembrar a honra e a glória ao homem, mas a honra e a glória ao homem passam. O rei Pelé passou. A glória do tempo dele passou. Foram pessoas de sucesso na sua carreira profissional? Com certeza, foram. Sem dúvida nenhuma. Então nós vemos que o objetivo da metáfora espiritual é trazer disciplina, abstinência, perseverança até o fim. Mateus 24:13 diz assim: quem perseverar até o fim será salvo. O prêmio eterno, Paulo fala da coroa da justiça, 2 Timóteo 4:7-8. E a soberana vocação, Filipenses 3:14. Quando nós vamos fazendo estas conexões, no Antigo Testamento, no Salmo 19:5, diz assim: o sol é comparado a um atleta que corre a sua carreira. Ou seja, todos os dias ele faz o mesmo percurso. Ele corre a sua carreira, o seu caminho. Ele sabe qual é o seu caminho. Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, em Cristo ele renova as suas forças, ele te dá aquele gás, ele te dá aquele pump, porque é o poder do Espírito agindo em nós. No Novo Testamento, Hebreus 12:1-2 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando nós olhamos o contexto desta palavra, nós vamos ver que na galeria dos heróis da fé, ou seja, alguns já terminaram a carreira. Era como se agora nós estivéssemos sendo assistidos por aqueles que já terminaram a carreira. Agora nós temos que correr a carreira. E que carreira é essa? É a carreira do Evangelho. A carreira que nos foi proposta a correr. Que Cristo nos convidou a correr. E não adianta correr até a metade. Não adianta correr até o começo e no final você não concluir a carreira. Você tem que chegar até a linha de chegada. O importante nem sempre é como você começa, mas como você termina e terminar a carreira. Tiago 1:12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. No meio da corrida vai ter cansaço, vai ter obstáculos, vai ter empecilhos, pedras no caminho. E eu estou falando no sentido espiritual. Receberá a coroa da vida, aquele que suporta a provação. Receberá a coroa da vida. Perceba que a igreja passará por provação. Não existe o ouro para ser refinado, ele tem que passar pelo fogo. E a igreja passará pelo turbilhão da tribulação e parte da grande tribulação. Como a igreja será provada? Se ela será arrebatada antes? Não, a igreja não será arrebatada antes. Nos textos apócrifos, olha como é interessante. Tem textos apócrifos, mas não significa que não são espirituais. Os livros apócrifos, nem todos, mas muitos deles, como 2 Esdras, Apocalipse de Baruque, Livro de Enoque e Apocalipse de Abraão, são livros espirituais. 2 Esdras, no capítulo 7, 88 e 99, descreve a recompensa dos justos após grande luta, ecoando a ideia de corrida e prêmio. Depois que você termina a corrida, depois que a Copa ela chegar na final, o vencedor vai receber o seu troféu. E assim será com os campeões de Deus. Terão a sua recompensa. Em Apocalipse de Baruque 44, verso 12 e 15, fala da coroa preparada para os que perseveram na lei de Deus. Aqueles que perseveram na doutrina do Senhor, nos princípios do Senhor, eles irão vencer, receberão a sua recompensa. No livro de Enoque, diz assim no capítulo 62, os justos recebem vestes de glória e coroas diante do Filho do Homem. Olha que maravilha. Veja se estes livros não contêm a espiritualidade de Cristo e a revelação de Deus para estes profetas. Em Apocalipse de Abraão, no capítulo 29, diz assim, descreve a vitória final dos fiéis sobre os ímpios
e a recompensa eterna. Apocalipse de Abraão, ele descreve a vitória final, o embate de Cristo contra aqueles que virão contra a sua igreja e contra o seu povo, e demonstra e declara a recompensa eterna. Então, a coroa que nós estamos aguardando, a coroa que nós buscamos, não é um prêmio corruptível, não é uma taça que hoje você ganha e amanhã vai estar na prateleira, mas é algo que é eterno, que não passará. Quando nós olhamos, teologicamente falando, Paulo não estava apenas descrevendo uma corrida física, mas apontando para uma corrida espiritual, como eu disse, a carreira que nos foi proposta. E esta carreira que nos foi proposta, ela traz a nós um embate espiritual, uma luta espiritual, em que se você não orar, você é vencido, em que se você não meditar nas Escrituras, você é vencido, em que se você não buscar conhecer ao Senhor, você é vencido. Olha bem, os atletas gregos, eles buscavam a honra passageira diante dos homens. Os cristãos correm diante de Deus por uma coroa incorruptível, a vida eterna. A metáfora reforça que a fé exige disciplina, perseverança e foco no alvo, Cristo, a soberana vocação. Então, irmãos, essa é a mensagem objetiva e clara, muito clara, que eu gostaria de deixar. Eu vou deixar todo esse estudo no rodapé deste vídeo, para que você entenda que o nosso prêmio, ele não é corruptível, ele é incorruptível. A Copa do Mundo vai passar. A Copa do Mundo vai acabar. Mas, e o prêmio que eles receberem, cada campeão, vai ser esquecido. Eles sempre vão estar atrás de um outro prêmio, de outra Copa. Mas nós não. E não é somente um que ganha. Todos nós ganhamos. Aqueles que perseverarem até o fim, é claro. Então, deixa eu dizer para você e lhe fazer uma pergunta. Qual é o tipo de coroa que você está buscando? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos buscar sucesso material, financeiro. Não é isso. Mas eu estou dizendo que o nosso foco, a nossa prioridade está na nossa soberana vocação. Qual é a tua vocação? Deus chamou você para um propósito. Se eu estou aqui falando da palavra, pregando, ministrando, ensinando a palavra, é porque eu entendo que além da minha vida profissional, Deus me deu uma vocação, Deus me deu um propósito de alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Então, irmãos, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que Deus abençoe vocês. Irmãos, eu tenho uma outra mensagem poderosa para dividir com vocês, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então eu gostaria de falar sobre uma lei que está para ser aprovada no nosso Congresso Nacional, nas duas casas, casa mais alta, casa mais baixa, que eu estou falando aqui do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Então, assim, vou trazer um próximo vídeo para vocês. Então, fique ligado, ative o sininho para que você não perca, para que nós possamos ter o conhecimento daquilo que está acontecendo agora nos últimos tempos. Então, que você seja um campeão, mas um campeão que busca a coroa incorruptível que você receberá de Cristo naquele dia. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.